Aleluia. Deus de milagres. Este é o meu Deus. É o teu Deus também? Aqueles que têm este Deus de milagres por seu Deus podem dar uma glória a Jesus nesta tarde. Podem levantar a sua voz dizendo glória a ti, Senhor, porque realmente tu fazes coisas grandes. Em ti eu confio. Em ti eu posso colocar a minha confiança. Tu és o meu Deus. Diz isto ao Senhor ainda nesta tarde. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Amado irmão, ainda por uns instantes levanta as tuas mãos para o céu, glorificando este Deus maravilhoso, glorificando este Deus que realmente faz milagres, glorificando este Deus que realmente faz coisas grandes. Ele quer fazer coisas grandes na tua vida. Exalta-o nesta tarde, glorifica o seu nome nesta tarde. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aqueles que podem dizer que Deus tem sido grande na sua vida podem dar glória a Jesus. Posso ouvir um glória a Jesus? Posso ouvir a igreja do Senhor dizer glória a ti, Jesus? Aleluia, 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 aleluia. Nós vamos tomar os nossos lugares. Este é quem tu és. Este é aquele que foi. Mas este é aquele que vai continuar a ser. Aleluia! Podemos dar glória a Jesus nesta tarde? Olha, o tema que eu trouxe para a minha meditação desta tarde foi entre a história e o futuro. Estamos celebrando 100 anos. E sabe uma coisa? Se para si a história é a única coisa que importa, você compra o livro que já tem tudo. Mas eu não me conformo em ficar apenas com a história. Eu acredito que o Deus da história é o Deus de hoje. E eu acredito que o Deus da história é o Deus que vai continuar a estar comigo amanhã, e depois de amanhã, e no outro dia. Há dois erros que muitas vezes são cometidos. O primeiro deles é dizer a história não serve para nada. Eu comecei a existir hoje. Tudo o que aconteceu antes de mim não tem interesse. E há um segundo erro que também é cometido, é que tudo está na história. E meus amados irmãos, a história pode ser muito bonita, mas a história de hoje escreve-se hoje para ser história amanhã. E Deus quer trabalhar na tua vida, fazendo coisas bonitas na tua vida, escrevendo história, para que amanhã tu possas olhar para trás e dizer com grandes coisas fez o Senhor. E por isso nós estamos alegres. Amém? O povo de Israel teve um tempo de história muito bonito. Se eu tivesse que escolher uma época bonita em Israel, mesmo com uma altura em que os impostos eram elevadíssimos dentro de Israel, certamente eu escolheria o final do tempo de Davi, do rei Davi, e o princípio do templo, ou o templo de Salomão. Foi uma época extraordinária. Gostaria muito, se pudesse viajar pela história, de estar no dia em que o primeiro templo foi consagrado a Deus. Deve ter sido um dia. E sabe uma coisa? O povo de Israel olhava para aquele primeiro templo e eles tinham um agrado, não só pela beleza do templo, mas por causa da presença de Deus no templo. Mas agora, o templo foi destruído e eles não tinham mais templo. Acontece que o povo
depois do tempo do cativeiro, volta e volta com ordens e até com algum financiamento para a reconstrução. E eles começam a reconstruir. E aquilo foi um tempo muito confuso. Alguns só olhavam para o templo do passado e diziam: como é que nós vamos conseguir fazer uma coisa tão bela, tão extraordinária como aquela? E alguns até desanimaram. Deus estava-lhes dando a oportunidade deles fazerem uma nova história. Uma história bonita. Deus estava-lhes dando a oportunidade de eles escreverem as novas páginas da história. E eles estavam como que baixando os braços. O que é que fazemos nós quando Deus coloca nas nossas mãos a oportunidade, a possibilidade de escrevermos as novas páginas da história? Será que nós dizemos não vamos ser capazes? Será que nós dizemos não vai valer a pena? Será que nós dizemos já não vai ser igual? Eu quero dizer que o Deus que escreveu a história do passado é o mesmo Deus de hoje, e Ele, da mesma forma que teve interesse em escrever a história do passado, Ele quer escrever uma história para a Igreja do Senhor hoje, com a sua presença, com o seu manifestar, com a sua presença fazendo coisas extraordinárias no meio da sua Igreja. Quantos acreditam nisto podem dar glória a Jesus? Venham comigo, por favor, ao livro de Esdras, no capítulo 3. Irei ler alguns textos, eles serão projetados para facilitar a vossa leitura. Esdras, no capítulo 3 e no versículo 8. E assim no ano seguinte ao da sua volta, no segundo mês, os israelitas começaram a construir o templo de Deus que fica em Jerusalém. Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, filho de Josadac, junto com os seus parentes, os sacerdotes e os levitas e todos os israelitas que haviam voltado para Jerusalém, pegaram, vejam o que é que está lá na vossa Bíblia, pegaram firme no trabalho. Todos os levitas maiores de 20 anos foram encarregues de dirigir as obras. Josué e os seus filhos e irmãos formaram um grupo junto com Cadmiel e os seus filhos, que eram descendentes de Odavias. Esse grupo dirigia os que trabalhavam na construção e era ajudado pelos levitas do grupo de famílias de Enadad. Tanta gente para construir. Amados irmãos, eu costumo dizer que a igreja não é obra de vedetas. A igreja é obra do corpo. Amém? Os irmãos do ministério têm-me ouvido dizer coisas deste género frequentemente. Porque, meus amados irmãos, a obra do Senhor só vai avançar e progredir se nós entendermos que ela tem que ser feita por todos nós. E que todos nós somos chamados para avançar, e que todos nós somos chamados para construir, e que todos nós somos chamados para ser parte desta construção. Eu acredito que nem todos vão fazer a mesma coisa, mas eu acredito que cada coisa feita por todos nós, junta, vai trazer alguma coisa de interessante. Deus quer que tu sejas parte desta obra. Deus quer que tu sejas parte desta construção. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2 e no versículo 5, diz lá: vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso é para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Deixem que Deus vos use na construção de um templo espiritual. Deus quer te usar, mas tu precisas te deixar usar. Deus nunca te obrigará a fazer coisa alguma.
Mas quando tu te colocares nas suas mãos para fazer, seja o que for, Ele vai usar-te e coisas grandes irão acontecer. Porque quando Deus usa homens e mulheres, coisas grandes acontecem. E eu acredito que no meio da igreja de Deus, Deus está olhando para homens, Deus está olhando para mulheres que Ele quer usar para que a sua obra possa crescer, avançar e progredir dia após dia. Precisamos de organização. Algumas pessoas dizem, pastor, a organização não é espiritual. Não é? É. O logo se vê não é organização. A estruturação é organização. Veja como foi na Bíblia. Livro de Esdras, no capítulo 3, capítulo que nós estávamos lendo há bocadinho, e a partir do versículo 10, nós vemos como eles estavam tão bem organizados. Quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião e com trombetas nas mãos. Os levitas, descendentes de Asaf, carregavam pratos musicais para louvar a Deus, o Senhor, de acordo com o que Davi, rei de Israel, havia mandado. Coisa tão extraordinária. Uma coisa organizada. Amados irmãos, quando nós queremos que alguma coisa funcione, a primeira coisa é que nós precisamos de organizar. E eu acredito que a igreja do Senhor, ela tem pernas para andar, porque Deus tem dado a esta igreja liderança. E meus amados irmãos, eu quero dizer, e digo isto na frente de todos os irmãos, que o presbitério e o ministério desta igreja tem sido passado por algumas provas nestes últimos tempos, e eles têm provado a forma como Deus os quer usar para serem bênção nesta igreja e para que a obra do Senhor possa avançar. Meu amado irmão, prezada irmã, a igreja do Senhor precisa de avançar dentro da sua própria orgânica para a frente, para podermos alcançar. Veja uma coisa tão extraordinária. Os construtores colocaram os alicerces do templo. O templo não se construirá sem construtores. E não sei se nós conseguimos entender muito bem o que eram os construtores daquela altura. Se você está a pensar naquelas pessoas que estão lá a manobrar as máquinas, esqueça. Eles manobravam as pedras às costas. E lá estavam eles construindo. E do outro lado estavam os sacerdotes, certamente vestidos de uma forma muito diferente. Eles tinham roupas especiais para louvar a Deus. Meus amados irmãos, eu quero dizer que para que a igreja possa avançar, ela precisa de todos, de todas as áreas. Nós precisamos hoje daqueles que constroem, precisamos daqueles que louvam e dão graças a Deus por aqueles que dia após dia se esforçam para estar aqui e levar a igreja do Senhor em louvor e adoração. Mas nós precisamos também daqueles que fazem coisas práticas. E deixem-me dizer-vos e que são de bênção para a igreja também. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que eles estavam lá e no versículo 11 nós encontramos: uns cantavam louvores e agradeciam ao Senhor. Esdras capítulo 3 e no versículo 11. Uns cantavam louvores e agradeciam ao Senhor. E os outros respondiam e diziam: o Senhor é bom e o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. E todo o povo gritava bem alto e louvava o Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Muitos sacerdotes, levitas, chefes de família eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Olha a história aqui. Eles choravam alto ao verem que os alicerces do novo templo haviam sido colocados.
Mas os outros estavam ali e gritavam de alegria. E assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia um grande barulho. Coisa tão extraordinária. Alguns ouviram falar do que foi o templo. Mas os mais velhos, eles tinham na sua memória o que tinha sido o templo. E agora uns gritavam daquilo que se lembravam e outros gritavam por aquilo que tinham ouvido falar. Mas todos eles tinham um propósito. Novamente nós vamos construir um templo de Deus e vai ser um tempo de alegria, onde Deus vai se manifestar novamente no meio do seu povo e onde nós vamos ver a mão de Deus operar. E meus amados irmãos, prezadas irmãs, quantas vezes nós temos na nossa memória coisas que Deus fez no passado, quantas vezes nós temos na nossa memória coisas que Deus operou no meio da sua igreja no passado, e nós levantamos as nossas mãos de alegria e dizemos: eu quero isto hoje. Mas quantos não viram, quantos nunca presenciaram, mas já ouviram falar e querem também levantar as suas mãos e dizer: eu quero ver isto hoje? Quando a igreja do Senhor se junta com este propósito, tanto os que viram como os que não viram, mas querem ver, eu acredito que Deus vai se manifestar e coisas grandes vão acontecer. Quantos nesta tarde querem dizer: eu quero ver a mão de Deus se manifestar no meio da sua igreja, eu quero ver milagres acontecer, eu quero ver a mão de Deus poderosa acontecer? Levanta a tua mão para o céu nesta tarde, dá glória a Jesus, louva ao Senhor nesta tarde, aleluia, porque Ele é digno do nosso louvor. Todo o trabalho que nós fazemos para Deus, tem sempre alguém que não gosta. Olhe, quando você quiser fazer alguma coisa que esteja na vontade de Deus, vai ter sempre quem se meta no seu caminho. Sabe porquê? Porque existe um adversário e ele não quer nunca que a obra de Deus avance. Sempre que você estiver satisfeito, feliz e alegre por causa daquilo que Deus fez, sempre que você estiver confiando nesta esperança maravilhosa de que Deus vai operar, vai sempre aparecer alguém no caminho. E a Igreja do Senhor, nós precisamos saber lidar com isto também. Amém? Você precisa de saber lidar. Porque normalmente isto não é simpático, magoa. E o objetivo é que possamos desistir. Voltemos a Esdras, capítulo 4. Capítulo 4 e no versículo 4 até ao versículo 6, diz: então a gente daquela região fez tudo para desanimar. Eu vou repetir. Então a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles, a fim de parar a construção. Fez tudo para desanimar, fez tudo para pôr medo neles. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que o inimigo vai fazer tudo para te desanimar. Vai levantar todos os medos e todos os receios que possas imaginar. Vai colocar à tua volta tudo o que te possa fazer parar. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos de olhar para o nosso Deus. Olhando para Jesus Cristo. E nós precisamos de continuar a avançar. Mesmo com medo. Mesmo com o desânimo a espreitar. Nós precisamos de avançar. Veja lá o que é que diz
no verso 5. Além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governo para que estes atrapalhassem. Vai aparecer os que atrapalham. Para que estes atrapalhassem os planos dos israelitas. E os inimigos fizeram isso durante todo o tempo em que Ciro foi rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. Sempre haverá impedimentos. Sempre haverá aqueles que vão querer atrapalhar. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos de olhar para o nosso Deus. Amém. No meio das dificuldades, no meio dos problemas, no meio do desânimo, às vezes até no meio do medo, nós precisamos de avançar. E sabe o que é que acontece? Quando nós avançamos, há uma coisa que eu tenho a certeza: nunca avançamos sozinhos. Deus sempre estará lá. Quando Paulo escreve aos Filipenses, lá no capítulo 1 e nos versículos 28 e 29, ele diz: não tenham medo dos seus inimigos. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores, porque Deus é quem dá a vitória. Deus é quem dá a vitória. Pois Ele tem dado a vocês o privilégio de o servir, não somente crendo nele, mas também sofrendo por Ele. Meus amados irmãos, eu quero dizer-vos que muitas vezes a obra de Deus faz-se com sofrimento. E todo homem, de uma forma natural, procura fugir ao sofrimento. Procura fugir a tudo aquilo que lhe traz dor, a tudo aquilo que não lhe dá alegria ou prazer. Mas eu quero dizer-vos que é aí que Deus está. A Bíblia fala-nos acerca de 3 homens, Cedraque, Mesaque e Abednego. Nunca disse, em parte alguma, que noutra altura da sua vida eles estiveram com Deus, de forma física, visível. Eles queriam servir a Deus. Eles queriam servir unicamente a Deus. E houve uma altura em que isso teve um preço tão elevado que pegaram neles e atiraram-nos para dentro do forno. Certamente seria o forno de fundição. Eles foram atirados lá para dentro. E sabe o que é que aconteceu? Quando eles foram jogados lá para dentro, todos pensaram: daqui por pouco tempo não resta nem as cinzas deles. Mas na hora do sofrimento, certamente na hora do medo, certamente na hora da prova, sabe o que aconteceu? Quando olharam lá para dentro, não estavam mais 3, mas estavam 4. Servir a Deus às vezes leva-nos a passar pela dificuldade, mas nessa hora não estaremos mais 3, mas estaremos 4. Amém. A construção do templo colocou as emoções ao rubro. Amados irmãos, nós todos temos emoções e elas foram criadas por Deus. Às vezes as nossas emoções só nos atrapalham. Continuam a fazer parte de nós, mas só nos atrapalham. Nunca aconteceu com vocês? Olhem, comigo já aconteceu. Às vezes eu começo à procura em mim próprio, a ver se encontro algum botão para desligar as emoções, mas ainda não o consegui encontrar com 52 anos. Portanto, meus amados irmãos, se alguém souber onde é que está esse botão, diga-me, porque há alturas na vida que me dava jeito de desligar. Alguém encontrou? Pois. Então parece que nós temos que viver com elas.
Como é que nós podemos fazer isso? Olha, as nossas emoções, elas levam-nos a ser, muitas vezes, pessoas muito calorosas. Verdade ou não? E às vezes levam-nos a ser, fujam todos da frente. É assim? Concordam comigo ou não? Nessa altura era a altura que eu dizia, vamos lá desligar o botãozinho, mas não tem. Agora nós estamos olhando para aquilo que Deus fez no passado. E estamos olhando para aquilo que nós acreditamos que Deus quer fazer hoje. E como é que as nossas emoções gerem isto? Como é que nós gerimos isto emocionalmente? Sabe o que é que a Bíblia diz que aconteceu? Diz que uns choravam. E choravam porque se lembravam daquilo que Deus fez. Certamente eles não choravam por causa do que Deus fez. Eles choravam porque eles acreditavam que Deus ia fazer novamente. E meus amados irmãos, eu quero te dizer nesta manhã, ou nesta tarde, que nós precisamos de ouvir aquilo que Deus fez para ficarmos entusiasmados e emocionados, acreditando naquilo que Deus quer fazer hoje, porque Deus quer continuar a fazer hoje. Amém? E não dá para dizer, está bem, Deus quer fazer hoje. Não. Isto tem que mexer com as nossas emoções. Aleluia! As nossas emoções devem levar-nos a adorar a Deus. Se vocês forem olhar para o texto que nós lemos, aquilo foi um som. Eu não sei se mediram os decibéis, mas provavelmente tinham chamado as autoridades todas hoje. Às vezes nós ficamos tão contidos. Amado irmão, eu quero dizer que Deus deu-te emoções. E quando nós estamos na expectativa daquilo que Deus quer fazer, nós devemos deixar que as nossas emoções, elas nos levem a adorar a Deus. Com aquilo que nós somos, com as nossas palavras, olhe, com o nosso grito de aleluia, com os nossos braços bem levantados, dizendo Deus, aleluia. E só quem não acredita que Deus quer fazer, só quem não acredita que Deus pode fazer, só quem não acredita que Deus é capaz de fazer, é que as suas emoções não se mexem e não se transformem. Amados irmãos, deixe que as suas emoções o levem a adorar a Deus. Aleluia! A Bíblia fala acerca de Paulo e Silas. Eles estavam na prisão. Não sei se é o melhor sítio para estar. Sobretudo a prisão onde eles estiveram e da forma que eles estiveram. Não é de certo o melhor sítio para estar. Mas sabe uma coisa? Isso não conseguiu mexer nas suas emoções. Durante a noite, no meio do sofrimento, durante a noite, no meio da dor, no meio da noite, sem saber o que é que ia acontecer no outro dia, eles levantavam a sua voz e louvavam a Deus. Os outros presos ouviam-nos cantar e diziam, o que é que se passa com esta gente? Eles deviam estar aqui, mas era a reclamar com tudo e com todos. Mas eles louvavam a Deus. Só que a noite não chegou ao dia. Porque à hora, Deus disse, pronto, já chega, vamos embora. Eles foram-se embora. Eu acredito que muitas vezes nós não alcançamos vitória da parte de Deus, porque nós não deixamos que as nossas emoções nos levem a adorá-lo, nos levem a exaltá-lo, nos levem a dizer aquilo que Ele é. E então nós não o adoramos, então nós não o louvamos e nada acontece. Amado irmão, nesta tarde, deixa-me que te diga, deixa as tuas emoções serem o motor do teu louvor e da tua adoração para Deus. Aleluia! Um outro problema chama-se falta de expectativa.
Como é que estão as vossas expectativas? Gostei muito da vossa resposta. Como é que estão as vossas expectativas? Olha, amados irmãos, nós podemos contar com o nosso Deus. Olhamos para nós próprios e encontramos as nossas fragilidades. Olhamos para nós próprios e para o nosso passado e encontramos as nossas fragilidades. Olhamos para nós próprios e para o passado e vemos os nossos erros. E parece que essas coisas nos perseguem e nós dizemos: não posso contar comigo, isto não vai dar certo. Isso dá com aquele, dá com aquela, dá com o outro, mas comigo não vai dar certo. Se você continuar a olhar para si, você vai olhar para as suas fragilidades. Mas eu desafio-te nesta tarde a que as tuas expectativas sejam feitas de forma diferente. Olha para Deus. Olha para Ele. E apenas diz: eu quero me colocar nas tuas mãos. E faz comigo. Faz através de mim. Eu coloco-me nas tuas mãos. Não podemos deixar de nos alegrar com o futuro. Se nós vivermos na expectativa daquilo que Deus vai fazer. E aquilo que Deus vai fazer é trazer um conjunto de vitórias para a sua igreja. Cada vitória alcança-se depois de uma luta. Pense, por favor, comigo acerca do povo de Israel. Eles saem do Egito e eles disseram: somos livres. De repente começa-se a ouvir: olhem lá para trás. Já viram aquela poeirada toda ali? Afinal, Faraó vem atrás de nós. Não tem mal, a gente vai continuar a andar. Mas Faraó vem atrás de nós. Chega a um determinado ponto e eles começam a olhar para as montanhas dos lados, começam a olhar para Faraó atrás e começam a olhar para o mar à frente. E sabe o que é que eles disseram? Estamos perdidos, sabe porquê? Eles começaram a pensar: o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? O que é que eu consigo fazer? Como é que eu vou vencer? Toda a gente estava com as emoções ao rubro. E de repente Deus diz assim: olha, isto é fácil. O mar está ali e vocês começam a caminhar para o mar. Eu vou repetir. Deus disse: é fácil. O mar está ali, vocês só têm que caminhar para o mar. Amados irmãos, isto dito desta maneira é um disparate. E muitas vezes nós estamos à procura de coisas que façam sentido na nossa mente e nunca alcançamos vitória porque estamos sempre dependentes da nossa mente. Deus quer trazer vitória para a tua vida de coisas que muitas vezes para ti não têm nenhum sentido, não têm nenhuma lógica, que não conseguimos explicar. Olha, avancem lá, é só andar para o mar. E agora eles começam a andar para o mar e o mar deixa de ser mar e eles começam a atravessar. Aleluia! Mas, irmãos, isto não faz sentido. E eles avançam e avançam e avançam e chegam ao outro lado. E chega Faraó e disse: boa, tenho aqui uma estrada que eu não conhecia. Vamos lá avançar por aqui. E sabe o que é que o povo de Israel pensou novamente? Ora, a gente pensava que estávamos todos safos, agora eles vêm para o mesmo caminho que nós viemos. E nós estamos aqui deste lado, eles já estão atrás de nós. E a lógica dizia: se o povo de Israel conseguiu atravessar, os egípcios também conseguiriam atravessar.
E lá foram eles. E de repente Deus disse: chega, é hora de celebrar a vitória. E ele fechou o mar. Sabe o que é que Deus disse? O que é que Deus tinha dito? Aqueles que vocês estão a ver agora, vocês não vão ver mais. E eles disseram: como é que nós não vamos ver mais? Estamos aqui encurralados no meio, com o mar à frente. Deus disse: vocês não vão ver mais. Amados irmãos, Deus quer dar vitória à sua igreja. Mas a vitória que Ele quer dar à sua igreja não depende do nosso cálculo, não depende da nossa capacidade, mas depende do seu poder. E nós precisamos de confiar no seu poder, avançar na direção que Ele quer, alcançar a vitória que Ele tem para nós. Mesmo que seja com algo que vai muito para além do nosso pensamento, que vai muito para além da nossa capacidade, que vai muito para além daquilo que nós conseguimos, precisamos de avançar em direção ao mar, olhando para as águas e Deus a dizer: é para ir em frente. Sigam. Eu vou dar vitória. Deus tem vitória para ti. Ageu capítulo 2, versículo 2. Ageu capítulo 2 e no versículo 2. Iremos ler a partir do versículo 3. Deve haver alguém aqui que viu o templo quando ele ainda era belo. Mas vejam como está agora. Não lhes parece que não vale nada mesmo? No entanto, tenham coragem, coragem Zorobabel, coragem Josué, coragem toda a gente deste país. Trabalhem todos, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês. Avancemos um pouquinho até ao versículo 7. Vou fazer com que tremam todas as nações e as suas riquezas serão trazidas para o meu templo aqui em Jerusalém. Assim encherei o meu templo de beleza. Toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. Então o novo templo será ainda mais belo do que o primeiro. E dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Sabe qual era a ideia? Deve haver aqui alguém que ainda se lembra da história. No passado, quando eu era novo, no meu tempo, eu acredito que foi bom. Mas isso não quer dizer que hoje não vai ser bom. No meu tempo, no tempo em que ainda não sabíamos o que era o micro-ondas, fez tanta coisa. Mas hoje nós vivemos na época do micro-ondas. E, meus amados irmãos, o mesmo Deus que fez coisas grandes, que nós dizemos que foi bom, Ele quer continuar hoje. Aleluia! Alguns diziam: mas naquele tempo era tão belo. E sabe o que é que Deus estava dizendo? Mas eu vou fazer hoje belo outra vez. Naquele tempo foi tão extraordinário. E Deus está dizendo: mas eu vou fazer extraordinário hoje outra vez. Eu não sou o mesmo. O povo de Israel estava muito focado no templo. E eles precisaram de perceber que eles não podiam confiar no templo. Eles tinham de confiar no Deus do templo. Eles estavam tão preocupados com o templo de Deus, mas eles tinham que perceber que eles tinham era de confiar no Deus do templo. Eles estavam tão preocupados em que o templo fosse tão belo para mostrar como Deus é tão grande. Eles tinham era que perceber que o Deus do templo, Ele sim é grande e não precisa do templo para nada. Amados, eu quero dizer-vos que muitas vezes nós olhamos para o passado e dizemos: naquela altura aconteceu isto e foi tão bom, na outra altura aconteceu aquilo e foi tão bom, na outra altura aconteceu mais outra coisa e foi bom. Deus quer fazer coisas hoje diferentes, as coisas de hoje, e Ele quer que elas sejam igualmente boas. Quantos creem nisto podem dar glória a Jesus. Amado irmão, nós precisamos de entregar a nossa vida e dizer: Deus, eu quero colocar-me nas Tuas mãos para Te servir, onde Tu quiseres, da forma como Tu quiseres.
disseres, e as minhas expectativas não estão nos homens, as minhas expectativas não estão em ninguém, as minhas expectativas estão em ti, porque eu sei que tu vais fazer. Deus vai fazer com homens e mulheres, mas Ele vai fazer do jeito que só Ele sabe fazer. Precisas de colocar-te nas mãos dEle. Eu pedi à Igreja do Senhor que pudesse ficar de pé nesta tarde, e porventura, se tu tens vivido desanimado, porventura, se tu tens vivido a olhar para o passado, se porventura tu tens dito, agora já não é mais assim, eu quero te dizer que estás enganado. Deus continua a fazer coisas grandes, e Ele quer fazer coisas grandes no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Ele quer contar contigo, Ele quer contar com a tua capacidade, Ele quer contar com a tua disponibilidade, Ele quer contar contigo nas suas mãos, e Ele vai usar-te, porque Ele, Deus, Ele usa como quer, quem quer. Ele usa a pessoa menos capaz para fazer coisas extraordinárias. Usou o grande Paulo, a sumidade lá do sítio, mas também foi buscar o Pedro pescador e usou os dois. Deus quer te usar. Até que ponto estás disponível para te colocar nas mãos de Deus? Até que ponto estás disponíveis para dizer, Deus, eis-me aqui. Eu estou disponível para fazer aquilo que tu queres. Deus quer fazer coisas grandes contigo. Eu pedia que nós fechássemos os nossos olhos. E nesta tarde, se porventura tu precisas de falar com Deus, talvez ao longo do tempo tu tens desanimado por causa de situações que têm acontecido. Talvez ao longo do tempo tu tens deixado que problemas e dificuldades te puxem de tal forma para baixo que tu já não consegues mais apresentar-te diante de Deus, apresentar-te nas suas mãos. Nesta tarde tu podes dizer, Deus, eu quero continuar aqui. Eu não quero que nenhum problema, eu não quero que nenhuma dificuldade, eu não quero que nenhuma situação me impeça de te servir. Eu quero estar nas tuas mãos para te servir. Diz isto a Deus nesta tarde. Diz isto a Deus hoje nesta tarde. Talvez tu tens vivido tão preso ao passado que estás à procura de uma fotocópia daquilo que aconteceu há não sei quantos anos atrás. Eu quero dizer-te que muitas vezes isso é um impedimento para que Deus opere hoje. Não quer dizer que não foi bom como foi no passado, mas já não é igual hoje. Deus não precisa de fazer cópias. Ele não tem lá uma fotocopiadora, porque Ele consegue criar novo sempre. Nesta tarde tu precisas dizer, Deus, eu preciso de me libertar também do passado e deixar que tu faças algo novo na minha vida. Usa-me nas tuas mãos. Toma-me nas tuas mãos. Toma-me nas tuas mãos. Nesta tarde, eu desafio-te. Coloca-te nas mãos de Deus. Deixa que Ele te use. Ele quer te usar da forma que Ele sabe. Do jeito que Ele sabe. Da forma que Ele sabe. Mas Ele nunca te obrigará a nada. Coloca-te nas mãos de Deus nesta tarde. Deus da glória, em nome de Jesus nós oramos. E oramos pedindo que Tu venhas mover-te no nosso meio. Nesta altura, Deus, que estamos celebrando 100 anos, nós acreditamos que ainda hoje Tu queres escrever uma nova história. Uma história bela. Uma história do mover do Teu poder. Uma história da manifestação da Tua graça. Deus, tem misericórdia e abençoa para a Tua glória, em nome de Jesus. Deus, te pedimos por aqueles que têm ouvido a Tua palavra, que o desânimo os tem aprisionado, que o medo os tem aprisionado, que o apego ao passado os tem aprisionado. Deus, vem dar vitória em nome de Jesus nesta tarde, para a Tua glória, e usa-os nas Tuas mãos. É isto que pedimos e agradecemos. Amém.